E mais uma vez eu lembro que o canal Mundano continua com a sua parceria com a Otimize Viagens. Você já pode começar a se programar para viajar. Escolha o pacote, chame aí quem você quiser, ou talvez sozinho, eu não sei qual é a sua preferência. Procure a Otimize Viagens, tá aí o link na descrição. Fala que você conheceu a Otimize aqui pelo Mundano e ganhe imediatamente 5% de desconto, tá? Labas, Cape Laikaise, e no Mundano de hoje um tema pedido por muita gente, então vamos atender o público. Vamos rapidamente ao assunto, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, e no vídeo de hoje falaremos sobre variações das línguas, as famosas variações linguísticas, mas antes, roda a vinheta. E para a gente começar, temos que definir esse conceito de variação das línguas. Bom, inicialmente, variação linguística é quando um idioma ele sofre variações, mudanças, não só na sua pronúncia, mas também no vocabulário, na ortografia e na estrutura gramatical. As línguas que acontece esse fenômeno são chamadas de línguas pluricêntricas, ou seja, não há uma variante que padronize, né, os falantes nativos. Dependendo da região, vai haver mudanças nessa padronização. E só para deixar claro, há línguas que não acontecem isso, a forma formal dela, a forma formal da língua, ela não tem alteração. Aqui como exemplo, podemos citar aqui o islandês, o russo e o japonês. E essas são conhecidas como línguas monocêntricas. Essa variação sempre ocorre quando uma língua tem contato com outras línguas, com 2 ou 3 ou até mais línguas. Por isso que há essa variação linguística. Acho que o principal exemplo que eu posso citar aqui é o exemplo do português brasileiro. O português chegou até o Brasil, mas a língua sofreu muita influência indígena, muita influência africana, muita influência de outros povos também europeus, e isso tudo formou a variação linguística português do Brasil. E não se pode confundir variação linguística com línguas crioulas, mas eu vou deixar para o futuro um vídeo para nós falarmos justamente sobre as línguas crioulas, então segura aí, falaremos mais sobre isso em outro vídeo. Então, para você entender melhor, vamos falar aqui sobre o alemão, tá? O alemão é uma língua falada por cerca de 95 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma língua do ramo germânico, assim como o inglês, o dinamarquês, o sueco, o holandês e assim vai. E a 11ª língua mais falada no mundo em número de falantes nativos. Além da Alemanha, o alemão ele é oficial em Liechtenstein, na Áustria, na Suíça, na Bélgica, em Luxemburgo e além de outras cidades ou regiões aí pelo mundo que também usam o alemão como língua minoritária. Para vocês entenderem melhor essa variação, eu separei para vocês aqui alguns exemplos. Eu peguei o alemão da Alemanha, o alemão da Áustria e o alemão da Suíça, só para vocês verem aqui. Por exemplo, a palavra tomate na Alemanha se fala tomate, igual em português, com grafia igual. E na Áustria eles chamam de Paradiesa. Olha, gente, eu não sei se fala Paradiesa, como Hochdeutsch, ou se diz Paradiesa. Eu não sei. Não sei essa variação austríaca, eu não sei como pronunciar isso exatamente, mas está aí embaixo. Batata, por exemplo, se fala a palavra Kartoffel. E na Áustria se diz Erdäpfel. O pãozinho na Alemanha é conhecido carinhosamente como Brötchen. E na Áustria é conhecido como Semmel. E hospital, em alemão, é Krankenhaus. Até engraçado, né? Kranken é doentes e Haus é casa, né? Casa dos doentes, mas enfim, Krankenhaus. E na Áustria é Spital, que se escreve desse jeito, você vê também a influência da palavra hospital, que ela vem do latim, né? Já o alemão suíço também tem muitas alterações. Por exemplo, na Alemanha é muito comum você cumprimentar alguém informalmente com um hallo, e na Áustria é muito comum eles usarem a palavra Grüezi, se você encontrar uma pessoa só, e Grüezi miteinander, se você está cumprimentando várias pessoas. Olha a diferença. Muito obrigado na Alemanha costuma-se dizer Dankeschön, e na Áustria se diz Merci vielmal. Merci, que inclusive percebe-se que é a influência francesa, lembrando que o francês também é oficial. Desculpe, Entschuldigung, logicamente eles usam essa palavra Entschuldigung também na Suíça, mas é muito comum eles usarem a palavra sorry, desse jeito que nitidamente é uma influência inglesa, apesar do inglês não ser oficial na Suíça. E o tchau informal, o tschüss, em alemão, na Áustria é muito comum usarem as palavras adieu, que é francesa, ou schönen Tag, que é alemão, mas é usado bastante na Suíça. Vou deixar bem claro também, gente, que mesmo dentro da Alemanha, o país que carrega o nome da língua, há muitas variações mesmo dentro da Alemanha, tá? Vou deixar bem claro isso.
Chegando agora o inglês que é falado nativamente por cerca de 360 milhões de pessoas no mundo, também é uma língua germânica, parente do alemão que acabamos de falar aí, e é falado como segunda ou terceira língua por mais de 1 bilhão de pessoas. Ela é considerada a língua franca do mundo, ou seja, a língua de comunicação do mundo, e é a terceira mais falada em número de falantes nativos, fica só atrás do mandarim e do espanhol. O inglês era oficial em 53 países do mundo, e como ela também é uma língua pluricêntrica, ela não tem uma variante padrão para todos esses países e, logicamente, ela pode ter muitas variações dependendo de onde você tá. Bom, algumas variações do inglês, temos o inglês australiano, temos o inglês jamaicano, o inglês nigeriano, o inglês sul-africano, o inglês indiano. Só que as variantes mais conhecidas do inglês, como não poderia ser diferente, é o inglês americano e o inglês britânico. Eu separei aqui alguns exemplos de inglês americano e inglês britânico, que são os mais comuns. Só alguns exemplos aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, a palavra apartamento você diz apartment, no Reino Unido você diz flat. Batata frita, por exemplo, que nos Estados Unidos é conhecido como French fries, no Reino Unido é conhecido como chips. Borracha de apagar, nos Estados Unidos é conhecido como eraser e no Reino Unido é conhecido como rubber. O CEP, o código postal, nos Estados Unidos é conhecido como zip code e no Reino Unido é conhecido como postcode. Dá para fazer um vídeo só sobre variações do inglês. Chegando agora o espanhol aí é muito falado nativamente no mundo, é falado por mais de 400 milhões de pessoas em todo o globo, é a segunda língua mais falada no mundo em número de falantes nativos, só perde para o mandarim, e é uma língua românica assim como o português, como o italiano, como o francês, como o romeno, etc, etc. O espanhol é a língua oficial de 22 países. Como eu disse, como ela é falada por muita gente no mundo em vários países, também há muita diferença dependendo em que país você tá, diferenças na cadência, no ritmo da fala, no vocabulário, nas expressões, e deixando claro que no Brasil as variantes mais aprendidas aqui é o espanhol da Espanha e o espanhol da Argentina. Inclusive a variação de Buenos Aires é conhecido como o espanhol rio-platense, que inclusive acredito que seja por razões comerciais, pela proximidade entre Brasil e Argentina. Bom, algumas diferenças aqui, para vocês terem uma ideia. A palavra computador, por exemplo, na Espanha é conhecido como ordenador e na América Latina é conhecido como computadora. A palavra feijão, olha só a variação. Na Espanha é conhecido como judías, na Argentina é conhecido como porotos e no restante da América Latina é conhecido como frijoles. Muda completamente. Caneta de escrever mesmo. Na Espanha é conhecido como bolígrafo, na Argentina e no Uruguai é conhecido como birome e no restante da América Latina é conhecido como pluma. Papai Noel, por exemplo, no México, na América Central é conhecido como Santa Claus, no Chile como Viejito Pascuero e Papai Noel na Colômbia. Banana é um caso bem à parte, é bem particular, que ela tem muitas variantes. Por exemplo, na Argentina, na Bolívia, em Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, etc. aí se usa a palavra banana, como no Brasil. Porém, no Peru, no Chile, no México, na Espanha, se costuma usar a palavra plátano. No Panamá, El Salvador, Colômbia, Porto Rico, República Dominicana e Equador, costuma usar a palavra guineo. Também na Colômbia, na Costa Rica e na Guatemala, se usa a palavra banano. E na Venezuela, que talvez é o caso mais emblemático, na Venezuela se diz a palavra camburu. E pra gente fechar, a gente não poderia não falar sobre o português. O português aí falado por cerca de 270 milhões de pessoas em todo o mundo, é a sexta língua mais falada no mundo. Logicamente, eu tô falando em número de falantes nativos. O mais engraçado é que desses 270 milhões, cerca de 200 milhões estão só no Brasil dos falantes nativos de português. Ela é uma língua românica, assim como o espanhol que a gente falou agora, e é oficial em 9 países do mundo, mas há outras regiões do mundo, principalmente na Ásia, que também falam português. Como eu falei, ela tem muitas variantes em todo o mundo, e as variações mais conhecidas e mais usadas são o português brasileiro e o português europeu ou português de Portugal. Para surpreender vocês, eu separei algumas palavras aqui em vários países da África, aqui no Brasil e em Portugal, para vocês verem a diferença, mesmo português, até de expressões e palavras, como muda isso, tá? Por exemplo, o nosso café da manhã, como dizemos aqui no Brasil, em Portugal é conhecido como pequeno almoço e em Angola e Moçambique é conhecido como mata-bicho. Chiclete que a gente consome aqui, a goma de mascar aqui do Brasil. Em Portugal é conhecido como pastilha elástica e em Angola e Moçambique como chuinga. Ônibus no Brasil e em Portugal se diz autocarro, em Angola e Moçambique se diz machimbombo, em Cabo Verde se diz toca-toca, otocarro em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e microlete no Timor-Leste. Olha só quantas variações
a da palavra ônibus nos países de língua portuguesa. E a palavra geladeira aqui no Brasil e em Portugal é conhecido como frigorífico. No Brasil, frigorífico é outra coisa, né? Ou seria uma geladeira maior, digamos assim. Em Moçambique e Angola, ela é chamada de geleira. E esse foi mais um vídeo do Mundano, no seu canal no YouTube sobre línguas e idiomas. Vocês devem estar vendo aí que a gente tá tentando acertar o cenário. Vamos tentar melhorar o canal aí. Quero pedir para vocês aí fazer a parte de vocês, dando um joinha nesse vídeo, vai lá. E assinando o canal, isso é importantíssimo para mostrar para o YouTube que a gente é relevante nessa plataforma. Vai lá, joinha e inscreva-se no canal. Siga a gente em nossas redes sociais e a gente se vê daqui 15 dias em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e Elveda, que significa adeus em turco. Tchau, galera, valeu, até a próxima.